Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas do Movimento Espírita e simpatizantes. Com grande alegria que eu volto aqui para conversar com vocês sobre mais um capítulo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, que foi ditada pelo Espírito de Emmanuel ao nosso querido médium saudoso Chico Xavier. Quem não o conheceu, né? Mas antes de mais nada, a gente sempre pede para que quem não se inscreveu ainda se inscreva no nosso canal, compartilhem, curtam, vão lá na playlist que nós temos aqui no nosso canal para ver os outros materiais em vídeos que nós temos, desde contação de histórias, palestras, outras reflexões de outros livros de Chico Xavier junto com Emmanuel. Dá uma olhada lá, são sempre conteúdos bastante interessantes da nossa doutrina, que serve para todos, principalmente para os dias em que nós estamos vivendo. Para quem não conhece também o nosso site, que é www.gefx.com.br, já está no ar com novidades, sempre tem novidades lá, conteúdos. Tem podcasts para quem quiser baixar as nossas palestras, nossas reflexões, pode baixar lá também para ouvir no seu celular e assim ir acompanhando o nosso trabalho. Vamos começar então com a nossa leitura de hoje. Nosso capítulo hoje é o 23, Viver pela Fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva, supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo é necessário ser a criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo sempre será fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandonou. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Quantas vezes se tem ainda mal compreendido o que é viver pela fé, né? O que é ser um homem bom e justo. Viver pela fé, a gente precisa entender o que significa ter fé. Fé não é só acreditar. Fé é ter uma relação tão profunda de confiabilidade e de fidelidade para com um segundo ser e vice-versa. Precisa existir um elo. Para isso, isto é ter fé. Ter fé não é só aquelas pessoas, como diz aqui, bons ritualistas, mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. A fé precisa de obras. A fé precisa de serviço interior. A fé precisa da transformação incessante do nosso interior, do nosso lado espiritual. Não adianta trabalharmos daqui e daqui para fora, sem que aqui dentro tenhamos trabalhado antes, sempre com esse aliado que nós criamos, que é o amor de Deus, que é com Deus, que é com Jesus, que em muitas outras religiões consideram Jesus a nossa salvação, porque a gente acredita que ele morreu na cruz para nos salvar. Mas a bem da verdade, para a doutrina espírita, é um pouco diferente.
Essa salvação é essa transformação incessante que a gente precisa fazer ao longo de milhares de reencarnações afora, até que um dia nós consigamos ser espíritos puros, como Jesus, espíritos puros de coração, que tem essa alma já trabalhada, tem esse espírito trabalhado na seara do nosso Pai. De fato, trabalhado são obras, a gente precisa sempre lembrar disso. Fé sem obras é fé morta. Por quê? Porque a gente apenas está dialogando, a gente está só pronunciando belas palavras, organizando e participando de belos rituais. Mas aquela fé que edifica os ensinamentos de Jesus, que são esses que constroem os degraus da evolução, não estão sendo criados. É isto que vai fazer com que a gente consiga ter essa transformação interior que Jesus sempre pediu e que o Allan Kardec, com a codificação inteira da doutrina espírita, através dos livros, falou que a gente precisa. A gente morre, nasce, mas progride sempre. A gente precisa evoluir sempre. É uma lei imutável a evolução, mas a gente pode optar por estacionar. E não é isso que Jesus quer que a gente estacione. Jesus quer que a gente progrida sempre. Aí então Allan Kardec, muito sábio, pergunta aos espíritos no livro dos espíritos o objetivo da adoração, porque a gente vê muitos adorarem então aos rituais, a imagens, aos templos religiosos, esquecendo de algumas variáveis não, mas algumas invariáveis. Vamos ver aqui que ele fala. No 649, Allan Kardec pergunta: em que consiste a adoração? Os espíritos respondem: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. E na 653, ele pergunta: precisa de manifestações exteriores à adoração? Aí os espíritos respondem: a adoração verdadeira é a do coração, em todas as vossas ações. Lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, é importante que a gente siga os passos de Jesus, não pelos rituais, que Deus não condena os rituais. O que ele diz, o que os espíritos dizem é que essa primeira adoração tem que vir de dentro, que é esta verdadeira comunhão com o nosso Mestre e com o nosso Pai. Deixe nos comentários aqui o que vocês acham, o que vocês compreendem por isso, se já refletiram a respeito disso, que a gente adora ler as participações de vocês. E até um próximo vídeo.